Olá pessoal, estamos aqui no terceiro Congresso Brasileiro da Lei 14.133 de 2021. Estamos aqui no podcast com presenças ilustres aqui de professores renomados a nível nacional, professor Abimael Torcati, professor Leonardo Mota, grandes professores aí. Já aprendi muito com eles, continuo aprendendo com eles, vou aprender mais um pouquinho hoje nesse podcast, que terá como objeto aqui de análise, de conversa, o plano de contratação anual. E já aproveitando aqui para otimizar o tempo, princípio da eficiência, vamos falar também sobre o sistema de registro de preços, fazer esse combo, certo? Vamos fazer esse combo aí e vamos começar com o plano de contratação anual. Queria falar com os professores aqui que se apresentassem por gentileza. Primeiro o professor Abimael Torcati, depois o professor Leonardo Mota, e vamos nessa. Para cima, força e coragem. Isso aí. Eu primeiro, professor Leonardo. Não, o senhor primeiro. O professor Leonardo primeiro. Depois eu falo. Boa tarde, professor Leonardo. Boa tarde, Crispim, professor Abimael, meu amigo, meus amigos, né? A satisfação estar aqui, né, nesse evento fantástico, né? Terceiro Congresso. Sou servidor do Ministério Público Federal, na Paraíba. Sou responsável pelas contratações diretas também, pelas dispensas eletrônicas, por todas as licitações e por acompanhar agora, como agente de contratação, toda a fase de planejamento. O Ministério Público Federal na Paraíba, resido em João Pessoa, na Paraíba. Tudo bem, gente? Abimael Torcati, trabalho na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares desde 2013, trabalhando com a elaboração do Instituto Técnico Preliminar, termo de referência, pesquisa de preços, e é justamente isso que a gente está vendo aqui nesse congresso, como o professor Leonardo já falou, maravilhoso. Sempre excede as nossas expectativas. É isso, Crispim. Sem perguntas difíceis, hein, Crispim? Imagina. Só para apresentar aqui rapidamente, quem não conhece, Crispim, sigam lá na rede social, @licitabrasil, trabalho na Marinha do Brasil, estou como agente de contratação e hoje com essa missão aqui de conduzir esse podcast com professores ilustres aqui e vamos começar com o plano de contratação anual. Queria que os professores pudessem fazer uma rápida abordagem sobre o tema, uma visão aí ampla, mas de forma resumida para que a gente consiga falar mais sobre o tema aí em outras questões. PCA não é uma inovação da Lei 14.133, principalmente no Estamento Federal, no Poder Executivo Federal, mais precisamente, já se vem trabalhando com o PCA desde 2018, mais ou menos, né, quando saíram os primeiros normativos. Nasceu tanto da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, e isso se transformou depois em diversas instruções normativas da Secretaria de Gestão do antigo Ministério da Economia. Mas o PCA também no Ministério Público já se trabalha há algum tempo, né, professor Leonardo? Já, o PCA, né, que é Plano de Contratação Anual, que antes era o PAC, né? Sim. Plano Anual de Contratações, né? Já no Ministério Público da União já existia já há algum tempo e que é já desde sempre considerado importante ferramenta de planejamento e que pela nova lei, apesar de não ser obrigatório, mas tem aquele importante papel de iniciar o planejamento das contratações para o exercício seguinte, né? Utilizar como base para a lei orçamentária, enfim, é essa ferramenta que a gente tem hoje e que, apesar de não ser obrigatória, acredito que a tendência é que os órgãos de controle, mesmo para os colegas que são de município e estado, os órgãos de controle vão começar a cobrar como ferramenta de planejamento. Agregando aqui, ouso dizer, agregando aqui, que nós temos um planejamento macro que consiste nesse plano de contratação anual, no meu pensamento, ouso dizer, e um planejamento mais estrito senso, que são os artefatos ali do planejamento operacional. Aí vem o ETP, né, aí vem o termo de referência, enfim. O que eu quero chegar aqui é o seguinte: em minha visão, o planejamento que veio com o status aí de princípio na nova lei de licitações e contratos, o planejamento, em minha visão, é uma obrigação da administração pública, em decorrência do princípio da eficiência. Então, nessa primeira conversa aqui, inicial, aqui nesse aspecto, eu queria chamar a atenção para isso. Eu tenho essa visão de que o planejamento é obrigatório em decorrência do princípio da eficiência, porque as coisas vão dar certo se a gente planejar, né? Assim, não só na administração pública, como na nossa vida privada. Como vemos aqui, eu vi os professores aqui, vou passar para a primeira questão aqui. Professores, o plano de contratação anual é obrigatório? Bom, como já falou o professor Leonardo Mota, o artigo 12, inciso 7 da Lei 14.133, que instituiu o plano de contratações anual, não o traz como obrigatório. Isso é obrigatório se tiver um regulamento. O regulamento impor a elaboração do PCA, ele passa a ser obrigatório. Na administração pública federal direta, no Poder Executivo, nós já temos duas normas que impõem a elaboração do plano de contratações anual. O decreto 10.947
e a portaria SES 8678, que implementou o modelo de governança das contratações no Poder Executivo Federal. Então, nós temos 2 normativos que impõem a elaboração do plano de contratações anual. Já nos estados e municípios, ou outras entidades da administração federal indireta, precisam trazer os seus próprios regulamentos, decidir a partir do seu modelo de governança se vai ou não impor a implementação do PCA. Não só o PCA, mas qualquer ferramenta de governança das contratações deve ser previamente regulamentada, para que ganhe vida dentro do órgão. Olha que interessante, né? O parágrafo 1º do artigo 11º, ele traz ali uma questão em que a alta administração ela vai ter que arrumar um meio, colocando mecanismos ali para avaliar, direcionar e monitorar as licitações e as contratações, fazendo com que haja um alinhamento das contratações com a atividade finalística. E aí, como o senhor disse agora mesmo, no artigo 12º, se não me engano, inciso 7º, quem fará esse alinhamento da contratação com a atividade finalística do órgão ou do ente é o plano de contratação anual, correto? Sim, e detalhe, Crispim, o detalhe é que o PCA não é um instrumento obrigatório, mas a conexão entre compras e contratações e o planejamento estratégico, isso é obrigatório. Então, mesmo que eu não tenha um PCA, professor Leonardo, eu preciso ter um documento que faça essa conexão. Aí eu posso chamar ele de PCA, mas eu tenho que ter um documento que faça essa conexão entre o que eu planejei no macro e agora o que eu estou executando no operacional, como isso se conecta, ainda que de forma indireta. Eu preciso ter essa conexão. E hoje a lei, tanto a lei quanto o decreto que estabeleceu o PCA, o 10947, ele traz essa função para o PCA. Vou passar para a próxima pergunta, beleza? Beleza? Vamos lá, hein? Depois de pronto, o plano de contratação anual e publicado, posso retirar ou acrescentar novas contratações? Seria engessado esse plano? É bem interessante isso, né? Porque muito a gente escuta, principalmente os órgãos, os colegas que ainda não implementaram o PCA, como se o PCA fosse uma placa de uma parede onde você construiu aquela placa, ficou ali e vai ficar o ano todo. Mas na verdade o PCA ele é mutável, né? Ele é ajustável, né? A ideia é que você tenha um planejamento mais próximo da realidade, corretamente, até porque impacta no restante, né, do planejamento, principalmente orçamentário, e aí de rotinas, né, de padronização de rotinas, de cultura, de execução, né, e tudo mais, mas que ele é ajustável durante o exercício. A nossa vida não tem como você dizer que um ano eu planejei uma coisa para mim e eu vou executar 100% daquilo. Então tem coisas que você vai conseguir executar, que já de repente já foram inclusive aprovadas no orçamento, mas pode ter algumas contratações, algumas necessidades que constam no PCA, que não foram aprovadas no orçamento, que vai ser buscado uma emenda ou alguma coisa, e tem aquelas questões que surgem durante o exercício e que precisa ser ajustado no PCA. Então o PCA é uma ferramenta de planejamento, né, de gestão, mas que é adaptável. Logicamente essa adaptação não pode virar uma bagunça, não é? Com a ideia de que pode se fazer qualquer coisa, né? O ideal é observar o princípio do planejamento, mas dentro da possibilidade de ajustes. Alguma colocação, professor Bernal? Eu queria chamar a atenção aqui, né, agregando, obviamente, as palavras do professor Leonardo Mota, a seguinte questão. O agente público que está ali produzindo os artefatos ali do planejamento, certo? Quando ele for tomar uma decisão de acrescentar ou retirar, de qualquer tipo de questão que ele for definir, na minha visão, tá, professores, ele tem que deixar o processo objetivamente verificável e justificar para que não ocorra isso. Né? A bel prazer tirar uma coisa, tirar outra coisa e transformar um planejamento numa desorganização. Então, acrescentando aqui, eu ouso dizer que os agentes públicos que estiverem ali numa tomada de decisão, tomem a decisão, obviamente, sem temperar essa decisão com a sua subjetividade, estabeleçam-se no normativo e mais, deixem o processo objetivamente verificável com as justificativas para que o controle, ou qualquer pessoa, cidadão, quando for ver aquele processo, entender as questões de pressão e temperatura do momento que se tomou aquela ação. Tá bom? Importante, inclusive, para o artigo 22 da LINDB, né? Exatamente, para evitar o desdobramento sair depois. Bom, vamos para a próxima questão. Quais os benefícios ao implementar o plano de contratação anual? Primeiro, a questão de legalidade. Né? A gente começa a atender a uma exigência legal de que a alta administração do órgão de entidade precisa estabelecer processos e estruturas de governança das contratações, inclusive de gestão de riscos. Dessa forma, eu consigo direcionar, avaliar
os procedimentos licitatórios. Então, primeiro, a questão de legalidade. Segundo, no mundo prático, a gente tem um impacto muito grande na cultura organizacional. O PCA é um dos instrumentos de governança que mais tem impacto na cultura organizacional. E justamente por isso, a cultura é um limitador, muitas vezes, da implementação do plano de contratações anual. E o pessoal, né, mover a cultura e o pessoal com receio de mudanças, de inovações, isso é um dificultador. Um dos benefícios é que o plano de contratações anual ele começa a modificar a cultura de planejar dentro da organização e joga luz sobre quem planeja e quem não planeja. Porque se você não inseriu previamente aquela demanda no plano de contratações anual, em algum momento, para que você consiga ter aquela aquisição sendo executada, se o seu órgão realmente seguir o plano de contratações anual e o calendário de licitações à risca, o coleguinha vai ter que ir atrás da autoridade competente e dizer assim, eu queria, eu não esqueci, eu deixei, eu não planejei. Então isso joga luz sobre quem planeja e sobre quem também não planeja. Um dos benefícios primeiro, a legalidade, segundo, a questão de modificação de uma cultura organizacional, direcionando a organização pública, a entidade pública, para uma cultura de planejamento. Esse é um dos maiores impactos. O maior impacto nem é porque a gente agora sabe o que vai comprar no ano que vem, isso aí é operacional, isso é algo funcional. Agora, o impacto abstrato, subjetivo, que a gente não vê, mas que começa a abrir porta dentro da organização para várias outras mudanças de pensamento, é esse o de mudança, o de impactar na cultura organizacional. Eu queria, assim, sempre agregando, obviamente, somos monstros aí, eu reverencio porque eu respeito, que são muitos anos aí de dedicação, eu estou aqui sempre querendo agregar, né, ousando agregar aqui, me sinto um grande privilégio de estar aqui recebendo uma aula dos senhores. Nesse sentido de agregar, eu vejo, eu tenho uma filosofia, um pensamento, e fico refletindo que o plano de contratação anual, que vai dar aí a base para a produção do calendário de licitações e contratos, tem um importante impacto nos demais documentos de planejamento, mas eu falo planejamento operacional, principalmente na qualidade da produção desses documentos de planejamento, quando se diz em relação ao tempo adequado de execução. E quando eu tenho um plano de contratação anual bem feito, bem implementado, que vai refletir na produção desse calendário, eu vou dizer para o agente, olha só, meu amigo, em tal dia, em tal prazo, você vai ter que entregar essa licitação. Então, vamos lá com qualidade. Ao passo que esse agente também, se ele vê que está bem sufocado, ele tem que formalizar isso com a autoridade. Sim. Né? Porque ele tem outras atribuições, como regra, né? E aí ele tem que socorrer a alta administração e indicar, olha só, vai estourar o prazo, mas é o que eu falo, formalizar para ele se proteger e se blindar frente a uma impossibilidade de entrega do objeto e depois ficar ali tendo que responder para a alta administração. Eu vejo essa característica muito importante, obviamente, isso disso aí, inegavelmente, a questão de fazer a ligação da contratação à atividade finalística, de produzir a lei orçamentária, enfim, mas eu vejo que nesse aspecto operacional, eu vejo como muito importante, porque eu vejo muitos agentes públicos falando, não tenho tempo, ok, não tem tempo, mas vamos lá, quando que você tomou conhecimento? Onde está escrito que você tomou conhecimento? Qual foi o momento que você começou a indicar para a alta administração que estava apertado o seu tempo? Então, eu vejo que a falta de preparo, obviamente, a capacitação para produzir o documento, mas ao passo que também a falta de tempo de qualidade para esse agente público sentar, fazer uma pesquisa de preço que vai realmente trazer um preço mais próximo ou possível, não é o preço de mercado. Enfim, um estudo técnico de qualidade, eu vejo que há necessidade desse tempo de qualidade e o calendário que vai vir desse plano de contratação anual, ele é importantíssimo, tá bom? Vamos passar para a próxima pergunta? Vamos lá, em força e coragem, vamos lá. Quais os desafios para a implementação do PCA? Um dos principais desafios é justamente esse, cultural, né? O desafio cultural ele é um dos mais impactantes, porque o pessoal começa a dizer, mas agora, quer dizer que além do que eu estava fazendo, ETP, ter de referência, e um ano antes eu tenho que começar a dizer, eu nem sei o que eu vou comprar no ano que vem, então, o desafio cultural é o maior. E aí, a única forma de se contrapor, eu não vou utilizar esse termo, a única forma, deixa eu me corrigir, a forma que eu conheço mais efetiva para se contrapor a esse desafio cultural, a esse impacto cultural e a resistência à implantação de instrumentos de governança é apoio da alta administração. Se não tiver apoio da alta administração, você fica falando sozinho, porque o colega do lado vai dizer, para quem é você? Como mandar eu fazer isso daí? Então, governança tem que partir da alta administração e a liderança do órgão de entidade tem que... É de lá que começa o exemplo de implementação de instrumentos de governança
não só o PCA, mas estamos falando aqui especificamente do PCA. Então, o desafio cultural é um dos maiores para se implementar o plano de contratações anual. Um outro desafio, ele é tecnológico também. Veja só, se você tem 4, 5 requisitantes, você consegue aí preencher uma planilha no Google Forms e você publicar aquela planilha no site da entidade e dizer que isso é um PCA. Mas nós temos 2 problemas aqui. Um primeiro problema é que o artigo 174 da Lei 14.333 diz que os planos de contratações anual têm que ser publicados no PNCP. Então tem muito órgão fazendo planilha e dizendo que isso é um PCA. Mas como é que essa planilha vai se comunicar com o PNCP? E o PNCP, você não entra nele e dá comandos direto nele, como no Compras Gov. Não temos autonomia. Não. Ele apenas revela, mostra, né, uma comunicação que veio de outro sistema. Então, o desafio tecnológico é grande. Hoje nós temos na Administração Federal Direto o PGC, que é grátis e pode ser utilizado. Temos órgãos, empresas que têm sistemas privados que se conectam com o PNCP e também podem ser utilizados. Mas esse é o desafio tecnológico. Ou a empresa o órgão tem 3 caminhos. Adere ao PGC, que eu acho que é a forma mais inteligente, porque está lá pronto, não preciso fazer nada, eu só vou aderir àquela tecnologia. Eu posso desenvolver meu próprio sistema, o que é um desafio tecnológico e de dinheiro, de financeiro para órgãos menores, que eu tenho que ter uma infraestrutura ou contratar uma infraestrutura como nuvem para conseguir fazer isso, desenvolver minha própria aplicação, ou eu contrato um software as a service, né? Eu contrato um software como serviço e eu pago ali uma mensalidade ou uma anualidade. Mas eu preciso ter um sistema para me comunicar com o PNCP para que eu consiga, então, publicar esse plano de contratação anual. Então, o desafio cultural e o desafio logístico é, na minha opinião, um dos mais impactantes. Se você vencer o desafio cultural, que é a alta administração ser, vai ser assim, vamos trabalhar com isso, e a gente conseguir permear toda a organização com isso, e às vezes você precisa ter um plano de comunicação muito bem efetivo para isso chegar na ponta da forma correta, não chegar na rádio peão dizendo assim, mais um trabalho para a gente fazer. Se você conseguir vencer a barreira cultural, a barreira tecnológica, o operacional, ele não é tão difícil, porque ao final do PCA é uma planilha. O problema é que para construir aquilo ali, essas 2 barreiras, a meu ver, principalmente a cultural, ela é intensa. Você tem um desgaste inicial bastante, que compromete bastante sua energia. Algo a acrescentar? Isso é exatamente isso aí, né? E assim, até pegando um gancho da pergunta anterior, né, trazendo benefícios, né, inclusive do PCA, quem já começou a utilizar o PCA, que implementou na cultura organizacional, né, que é realmente a parte mais difícil, normatizou, tem que ter uma normatização, porque também não adianta só de boca, não é? Tem que ter uma normatização a ser cumprida com prazos que possam ser executados, não é? Executados, e as pessoas responsáveis que vão cobrar aqueles prazos, é importante não ficar solto, e capacitar. Porque não adianta você dizer, vamos implementar, lançou uma norma, divulgou a norma no e-mail, fez aquela propaganda da intranet do órgão e vamos utilizar o PCA. E não chamou os responsáveis por encaminhar o documento de formalização das demandas para capacitação, para depois cobrar a responsabilidade. Olha, eu capacitei você, temos uma norma, temos um prazo. Mas o que a gente tem visto, pelo menos, que tem, pelo menos é o reflexo assim, de quem tem usado o PCA, que causa um impacto, inclusive na nossa vida particular. E o pessoal não tem essa consciência. Um plano de contratação anual que vai gerar o plano de calendário, de licitação, que vai incluir contratação direta, que vai, de repente, evitar várias contratações diretas e vai unir uma licitação única, que vai ter um trabalho só, um estresse só, de toda uma equipe, ao invés de vários estresses, que vai afetar nas férias de quem trabalha com licitação, do planejamento, esse final da vida particular, ninguém às vezes vê, não é? A saúde do servidor, que vai ter um planejamento e vai conseguir tirar suas férias com suas famílias, eu gosto muito de brincar isso quando eu estou falando em aula, né? Eu tenho um slide lá que eu boto a pessoa lá na sombrinha na praia, dizendo, olha o final do PCA, você conseguir tirar suas férias. Por quê? Porque de repente aliviou todos os setores que vocês acabaram de falar, né? Então acho que é outro reflexo importante e a dificuldade principal é exatamente isso, né? É a cultura, capacitação e uma norma
executável. Eu quero chamar a atenção aqui, né, no sentido, mais uma vez, eu gosto de falar isso agregando, é que eu falei hoje com o professor Rony Charles no podcast aqui, falei também com agentes públicos do Detran que estão presentes aqui, 25 agentes públicos do Detran, tá ok? Eu disse a eles o seguinte, que o Camisa 10, ele está realmente na fase de planejamento, né? E aí, essa fase importante demanda a necessidade de agentes capacitados, que vão fazer importantes escolhas, ok? Vão desenhar ali um documento de formalização da demanda, indicando necessidade, já ali com a expertise de saber pedir, que eu falo assim, é desenhar ali aquela necessidade, que depois vai ser trabalhada lá no estudo técnico preliminar, obviamente, se a gente vai avaliar qual vai ser realmente a solução. Mas eu vejo isso, a questão da capacitação do agente público. Licitações e contratos, como diz o professor Paulo Alves, ele não está mais numa salinha igual essa aqui fechada, em que você joga uma demanda lá dentro e resolve aí. Agora, meu amigo, licitações e contratos está diluído em todo o órgão, onde os mais importantes estão fora da sala de licitações e contratos. São os elementos do planejamento. Se você não tem um grupo formado da equipe de planejamento formada do seu órgão, se o seu planejamento ele é diluído na organização, você precisa ter esses elementos, treinar esses jogadores, camisa 10, para que ele faça importantes escolhas, e aí vai decidir a vida ali do agente de contratação, que vai olhar para aquele desenho e falar assim, poxa, aqui eu tenho know-how e condições de habilitar ou não habilitar, não tem ponto cego. Olha, aqui nessa classificação da proposta eu estou mais à vontade, porque desde o início houve lá um agente, o camisa 10, que vai entregar aquela bola redonda a quem vai selecionar, e depois quem selecionar ali, que já vai ter um indício bom de como entregar aquele resultado para os agentes envolvidos na fiscalização da execução dos contratos. Então eu tenho essa filosofia com a nova lei de licitações de contratos, reflito sobre isso, e o que o professor Abimael Toccati disse, eu vi isso na pele. Eu tive uma alteração há um tempo atrás de uma alta autoridade, ela veio com esse pensamento de implementar o planejamento. Muitos sentiram dores iniciais, contudo, no decorrer da gestão, vimos grandes avanços. Então, capacitação e realmente a alta administração está coadunando com essa filosofia, eu entendo que realmente vai trazer bons resultados. Bom, essa primeira parte aqui do podcast foi sobre o plano de contratação anual e aqui, prestigiando mais uma vez, como disse inicialmente, o princípio da isonomia, vamos em ato contínuo passar para o sistema de registro de preços que está consagrado, meus amigos, lá no artigo 78 da nova lei de licitações e contratos, consagrado lá, e é um procedimento que vai possibilitar aí o registro formal de preços através da licitação, modalidade de pregão concorrência, ou agora com a nova lei de licitações e contratos, possibilitando a utilização do SRP, Sistema de Preço, através da contratação direta. Então, esse registro formal, a administração vai ter um produto final, que é a ata de registro de preço, que ela vai poder olhar para aquela ata e fazer contratações futuras e, vamos dizer assim, just in time, sob demanda. Então, vamos passar agora para o sistema de registro de preço. Queria que os professores aí fizessem uma introdução inicial sobre o tema. Vamos para cima. Força e coragem. Eu vou falar pouco agora, Crispim, porque uma das maiores autoridades em SLP do país é o professor Leonardo. Então, eu vou ficar aqui aprendendo com ele, tá? Eu só quero dizer um comentário inicial. O que possibilita hoje a administração pública federal direta funcionar é, em grande parte, o SRP. Tá? Quem pensou isso aí teve uma ótima ideia. Então, eu vou ficar aqui só aprendendo. Pode direcionar tudo aqui para o professor Leonardo. Fique à vontade, professor, para trazer as percepções iniciais do senhor sobre essa temática tão importante e tão, como diz o professor Abimael Toccati, tão utilizada pela administração pública federal direta e as outras administrações também, os outros entes públicos, a gente vê que é um procedimento auxiliar muito utilizado. Crispim, eu já posso dizer o seguinte, você foi muito feliz em agrupar no mesmo podcast o PCA com o sistema de registro de preço, exatamente pelo que o professor Abimael falou, né? Uma das ferramentas principais de fazer com que se execute corretamente o PCA é o sistema de registro de preço. Por quê? Porque é um procedimento auxiliar, você bem definiu, procedimento auxiliar, prévio às licitações e às contratações, né? Que você pode ir por meio de licitação, por meio de contratação direta, seja dispensa, seja inexigibilidade de licitação, tá? Que você pode realizar esse procedimento sem necessariamente você ter orçamento. Então você tem planejamento, está ligado ao PCA, mas não necessariamente você tem aquele orçamento para realizar aquele procedimento naquele momento. Então vejam, tem ligação direta com o PCA.
De forma que você tem aquela demanda no PCA para aquele exercício. A ata de registro de preço pela nova lei tem vigência de 1 ano, podendo ser prorrogada por mais 1 ano. Você tem aquele PCA daquele primeiro exercício. Se você, dentro daquele PCA, você observa que tem demandas que vão ser contratadas, ou estima ser contratadas, mas que você não tem recurso ainda aprovado, previsão de recurso, mesmo assim, o sistema de registro de preço, você pode startar o processo, concluir o processo de ficar com a ata de registro de preço na mão. Quando chegar aquele recurso, você vai prontamente, com a celeridade que a ata permite você adquirir aquele objeto, né? Principalmente, pessoal, eu vivo uma realidade, né, na EBSER, né, eu falo assim, apagar fogo, tem que apagar fogo para ontem. Então eu vejo muito o efeito do registro de preço, principalmente nessas realidades, de situações onde você tem que ter uma ata ali pronta para apagar fogo de uma demanda que você não tem tempo de iniciar ainda um processo de licitação. Não, você vai ter que ter a ata pronta. Então essa é a ferramenta importante que é o sistema de registro de preço. Excelente, excelente. Vamos passar para as questões aqui, prezados professores. Professores, quais dicas os senhores podem passar para uma utilização correta do sistema de registro de preços? Primeiramente, o planejamento. Planejamento. Tem que estar no PCA, tem que estar no plano de contratação anual, as demandas que serão contratadas posteriormente advinda de um ato de registro de preço. Tem que constar. E tem que constar com responsabilidade. Muito se vê, falando exatamente em virtude do que a gente falou agora, né, anteriormente, de que para você licitar, instruir o processo de contratação direta, para ao final ter uma ata, você não precisa de orçamento. E muito se vê falta de responsabilidade. Então, a utilização correta do registro de preços é juntar o planejamento com responsabilidade. Isso aí, eu acho que casando isso aí, você consegue usar o instrumento de forma correta, eficiente e importante. Só para a gente finalizar, que o registro de preços a gente tem que pensar que ele é importante para a administração e importante para o mercado. É importante para o fornecedor que tem aquela ata, que está registrada e que foi registrada e que ele tem uma pretensão de ser contratado durante aquele exercício. Então, o planejamento envolve tudo isso. Eu acrescentando as palavras do professor, a responsabilidade. Assim, nós temos que ter responsabilidade na utilização dos instrumentos que estão na lei. Quando a gente não usa o instrumento com responsabilidade, a gente faz com que esse instrumento perca força. Aonde eu quero chegar? Se a gente começa a utilizar o sistema de preço de maneira irresponsável, e aí vamos supor que um órgão esteja utilizando, professor Abimael Torcati, o sistema de preço de maneira irresponsável, esse órgão vai gerar para ele um risco. O fornecedor vai olhar para aquela licitação realizada por aquele órgão que produz um sistema de preço com irresponsabilidade e nem vai participar. Olha, não vou participar nesse órgão porque, infelizmente, ele faz aqui um estudo do seu quantitativo muito fora da curva. Não estou falando que o quantitativo tem que ser igualzinho, pedir 100 e vai ser 100. Às vezes, passa um pouco, ele erra um pouco. Então, mas o mercado entende que ele não tem o direito subjetivo da contratação. Mas, ao mesmo tempo, ele entende que aquele órgão está utilizando com responsabilidade. Então, eu vejo que essa questão dos quantitativos, essa visão de acionamento, eu acho muito importante, porque vai sinalizar para bons fornecedores que você, eu falo você, o órgão público, está sabendo utilizar o SRP, criando oportunidades, tá ok? E aí você fortalece o instituto a nível de todo o ente e se todos os entes utilizam de maneira responsável, de forma nacional. Então tem essa visão, a utilização do instrumento de forma responsável para não afastar os bons players, né? Eu tenho essa visão. Vamos para a próxima questão. Qual o prazo de vigência da ata de registro de preços? E caso haja prorrogação da vigência dela, os seus quantitativos podem ser renovados? Isso aí é uma polêmica muito grande. E eu queria deixar com o professor Leonardo Mota aí, que é o especialista, trazer essa luz para a gente. É uma polêmica grande, né? A lei, a 1433, só trouxe a possibilidade de prorrogação de vigência, se você comprovar a vantajosidade, né? Então você tem que comprovar que de repente depois de um ano aquele preço é vantajoso. E eu ainda acho que a lei ainda poderia ter sido mais feliz, não é? Não fixar a vantajosidade apenas no preço. Porque, olha só, uma ata, é da mesma forma que um contrato continuado, ele não é prorrogado simplesmente por preço como vantajoso. Você pode ter um fornecedor que é péssimo durante aquele ano, mesmo que seja vantajoso, e você vê que aquele fornecedor trouxe vários problemas, inclusive 2, 3 processos de instrução para sancionar, talvez não seja vantagem você prorrogar aquela ata. Talvez aquele produto,
por mais que atenda a especificação, é de péssima qualidade. Talvez não seja vantagem você prorrogar aquela ata. E você tenha que iniciar previamente o processo de licitação. Tá? Mas a ata tem vigência de 1 ano, pela lei. E aí nós temos que lembrar que, como os demais procedimentos, o artigo 78, parágrafo 1º, fala que os órgãos têm que regulamentar. Tá? Então, a partir do momento que a nova lei, a Lei 14.133, só traz a prorrogação de vigência e não discute prorrogação de quantitativo, quando você, colega do município, colega do estado, for regulamentar o seu registro de preço, pense nisso. Pense na importância de você tratar a possibilidade de renovar o quantitativo. Na esfera federal, nós temos o decreto federal, né, 11.462, que infelizmente não tratou da renovação do quantitativo. Acho que foi uma falha do decreto federal. Tá? Recentemente nós temos o posicionamento da AGU, onde a AGU, né, entendeu lá que perfeitamente é possível justificar e até a ideia da renovação da vigência. Mas entendo que, perfeitamente seguindo a AGU, entendo que a lógica da prorrogação é a renovação possível, mas para segurança mais, se você quer estado e município, regulamente. Coloque no seu regulamento se você entende que é viável e vantajoso renovar o quantitativo, porque eu acho que é a grande, vamos dizer assim, a grande vantagem de você ter uma prorrogação de vigência do contrato. Agregando aqui as palavras do professor Leonardo Mota, quando saiu, né, a nova lei de licitações de contratos, né, que eu vi a possibilidade de haver essa renovação, né, da vigência da ata, eu vi o seguinte, eu vi que, sim, olha, nós temos aqui um ganho, porque há muitos procedimentos rotineiros, ordinários, que a gente, eu não falo de maneira pejorativa, né, mas a gente perde um tempo muito grande para construir algo que vai se repetir. Máxima vênia é um planejamento que tem que refletir alguma coisa ali no ETP, de repente alguma coisa muda, nós temos que refletir algumas coisas, mas expediente é expediente, material é expediente, você vai refletir pouca coisa. Então, por que não, pelo princípio da eficiência, poder também renovar os quantitativos, não só a vigência da ata por mais 12 meses? Eu ouso dizer que iria de encontro e não ao encontro ao princípio da eficiência. E aí a AGU, como o professor bem disse, trouxe que é possível a renovação desde que previsto no edital, porque é preço. Porque se eu coloco no edital que vai ter uma renovação do quantitativo, eu vou indicar para o mercado o seguinte, mercado, se você ganhar aqui, você tem a possibilidade, desde que cumpra os requisitos, de ter mais um ano aí fornecendo para a gente. Preço. Olha a responsabilidade do agente público que tiver um planejamento que tem que ter essa visão. Isso é preço. Tá, ok? E desde que previsto em edital. Então, a possibilidade, né? E a vantajosidade também, avaliando ali a execução daquela ata para a administração. Também sou da ideia da possibilidade da renovação dos quantitativos, porque, na minha visão, tá, de forma muito respeitosa a quem fez lá o decreto 11.462, na esfera federal de 2023, máxima vênia, a gente sabe dos percalços, dificuldades, né, para você produzir muitos regulamentos em tão pouco tempo. Mas ouso dizer que ali talvez foram infelizes não prever, deixar um ponto escuro, e detalhe, um ponto escuro de algo que muitos agentes viviam aquela expectativa. Muitos agentes, vou fazer esse processo de novo, mais 12 meses, uma ata, para ter uma ata, por que não renovar isso? Né? Enfim, vamos para a próxima pergunta. Como se dá a sistemática na esfera federal para a utilização do cadastro de reserva? Leonardo Mota, por gentileza. O cadastro de reserva é outra ferramenta importante. Né? No decreto federal da nova lei está redondinho, está bem redondinho o funcionamento do cadastro de reserva. Tá? E o objetivo principal é salvar aquela licitação lá do professor Abimael, de quantos itens lá por baixo? 300 itens? A gente está tentando não passar de 150 itens. 150 itens. 150 itens, que já é muita coisa. Muito. Né? Mas que você tem, né, professor Abimael? Aqueles 150 itens... Ao todo, eu tenho 4.040 a serem comprados durante o ano. 4.040. Olha só. E aí imagina que desses 4.040, 2.000, não é? No primeiro exercício lá, depois de 8 meses, o cara não consegue mais entregar por causa de preço, porque é ineficiente. E imagina de 2.000 ter que repetir a licitação. O professor Abimael, que é o responsável lá pelo planejamento lá da DEBSE, vai lá novamente,
de esquentar a cabeça com o ETP, com a equipe dele lá, ter que refazer aqueles 2.000. Então a ideia do cadastro reserva é exatamente isso, né? De repente você tem aquele fornecedor, que é a ideia do reserva, do banco de reserva do time de futebol, né? Então você tem aquele titular. Então na esfera federal é essa a ideia, né? Após a licitação você tem o licitante vencedor da ata, que é o licitante que vai estar registrado na ata de registro de preço, e você tem o cadastro reserva, tá? Que aí eu até falo em 2 cadastros, né? Um cadastro daqueles fornecedores que, apesar de não terem sido os vencedores do item, por disputa de lance, por alguma convênio, alguma situação da licitação própria, ele não foi vencedor, mas que ao final da licitação ele disse, olha só, essa ata de vigência de 1 ano, quando a possibilidade de ser prorrogado mais 1 ano, eu não consegui vencer, mas me coloque aí como reserva dessa ata, primeiro para eu fornecer pelo preço do primeiro colocado. Então é uma lista, né, um cadastro. O segundo cadastro é aquele fornecedor que de repente o produto dele é de melhor qualidade, ele consegue entregar melhor, e de repente ele viu que o preço primeiro ele não chegou, não foi por alguma situação da licitação, é porque realmente ele não quis chegar. Porque dentro dos custos dele, ele não conseguia entregar aquele item que o vencedor venceu por 80 centavos e o produto dele é 1,20, e o produto dele ele sabe que é de melhor qualidade e que de repente ele já sabe historicamente que aquele produto de 80 centavos, historicamente a qualidade não presta e que sabe que lá na frente o fornecedor de repente não vai conseguir nem entregar. Então ele chega lá e diz assim, eu não consigo chegar no seu preço, mas eu consigo ficar no segundo cadastro, que é o seguinte, órgão, pelo meu preço eu lhe vendo. E o meu preço de 1,20, se o seu edital está com valor estimado de 1,40, o meu preço de 1,20, eu lhe entrego um produto de melhor qualidade, nas minhas condições, tendo o meu lucro, o meu custo, e você vai ter um ganho, porque você ainda está tendo 20% de desconto. E se o cara lá falhar e não tiver um primeiro cadastro reserva que entrega pelo preço dele, você vem para mim, dentro do prazo de vigência da atra, e você novamente, para o Sobe Maior, vai poder salvar, né, de repente, esse fornecedor, apesar de ser 1,20, mas está dentro do valor estimado. Então, essa é uma ferramenta fantástica, que, olha só, eu acredito que talvez com a nova lei, só para concluir, talvez agora que esteja sendo fomentado. Porque nós já temos o cadastro de reserva no 7893, né, 7892 lá, do decreto, mas o que a gente via muito é que tinha muito fornecedor que não sabia nem o que era cadastro de reserva. E é por isso que não se manifestava. E agora com a nova lei está sendo mais fomentado. Eu acho que vai surtir mais efeito. Veja bem, professor Abimael, a situação que a gente vivia no regulamento federal, no decreto federal 7892 de 2013. Também, o professor Leonardo Mota, ouso dizer que também era muito pouco utilizado, porque aquele cadastro de reserva nós tínhamos em muitas licitações muito kamikazes. E aí o licitante que estivesse ali em segundo e terceiro não queria comprar aquele preço lá embaixo daquele primeiro colocado. E aí ele sabia que se ele se comprometesse a fazer parte do cadastro de reserva, que naquela época era pelo mesmo preço do primeiro colocado, caso ele não entregasse o objeto, ele poderia ter que responder um processo sancionatório. E isso era o que estava escrito. Isso era feito? Não sei dizer se todo mundo fazia isso, abria o procedimento sancionador. Quando veio a nova lei de licitações e contratos, eu também vibrei, vamos dizer assim, tá? Vibrei, fiquei muito feliz com essa possibilidade de se fazer um cadastro de reserva pelo mesmo preço disputado, que veio no decreto federal 11462 de 2022, a possibilidade de fazer pelo mesmo preço. Por quê? Porque, veja bem, lá no meu órgão público, no meu órgão, assim que eu digo, né, o órgão no qual eu trabalho, né, na Marinha do Brasil, a gente tem lá um processo de contratação de gêneros. Meu amigo, gêneros é uma coisa complicada, gêneros alimentícios, porque há uma variação muito grande de preço que não dá, na minha visão, por enquanto, aso para se fazer um credenciamento de maneira categórica. Mas, de fato, ali no SRP isso dificulta um pouco, porque há uma variação muito grande dos preços ali. Então havia uma descontinuidade do fornecimento e não cumpria a ata e não tinha cadastro de reserva. Hoje, nós temos um cadastro de reserva, 2 cadastros de reserva pelo mesmo preço e pelo preço do licitante que disputou, e aí eu incentivo o licitante a, quando for participar de uma licitação, que ele realmente dê o preço dele. Porque ele vai brigar no decorrer da execução daquela ata, brigar no bom sentido, uma disputa republicana, para tirar aquele fornecedor irresponsável, indicando para o próprio órgão, olha só, o cara não está entregando, eu tenho condições de entregar, meu amigo. Estou aqui, ó, eu quero entrar em campo. Eu estou aqui na reserva, eu quero entrar em campo. Então, vibrei muito, tá?
quando houve essa possibilidade de utilização de um cadastro de reserva pelo mesmo preço licitante. Porque aí eu vou prestigiar o quê? A boa-fé. Licitantes responsáveis. Não, eu vou brigar com o meu preço, meu amigo. Esse é meu preço. É quase uma contratação de remanescente, então. Exatamente. Quase uma contratação. Exatamente. A regra, bem lembrado, Samuel. Exatamente. A regra é semelhante à do artigo 90 lá, né? Parágrafo 7º do remanescente. Você vai primeiro para quem fornece o preço primeiro, se não, você vai pelo preço dele. Mas isso operacionaliza no próprio Comprasgov? Como que isso é operacionalizado? Professor, fica à vontade, por favor. Hoje a gente ainda não tem operacionalizado o cadastro de reserva no Comprasgov. Não tem. A ferramenta de convocação como nós tínhamos no Comprasgov anterior, o decreto 7892, como é que funcionava, né, no Compras? Quando a autoridade ia homologar a licitação, então abria um campo para ele, onde ele dava um prazo de pelo menos 24 horas para abrir o cadastro de reserva. Quando ele clicava, que salvava lá, que homologava, o sistema dava um e-mail para os fornecedores que participaram daquele item, dizendo, olha, está aberto o prazo de 24 horas para você ir ao sistema e se manifestar. A gente ainda não tem essa ferramenta. Então, hoje, quem está fazendo pelo Comprasgov faz braçal. Você coloca no seu edital, por exemplo, o e-mail por onde o fornecedor vai se manifestar e você informa o prazo lá e ele vai se manifestar por e-mail. E você espera que ele envie o e-mail. Que ele envie o e-mail. E o maior problema que eu vejo é a autoridade do órgão homologa o processo. E para eu poder manobrar, operacionar isso, eu tenho que cancelar, né, a homologação, voltar lá na parte de seleção para poder selecionar aquele cadastro de reserva. Então está havendo máximo respeito, uma gambiarra, máximo respeito, porque você está cancelando uma homologação. Não é qualquer ato da autoridade. A autoridade homologou, verificou a ilegalidade, verificou, não. Eu vou cancelar a homologação. Vou adentrar novamente ao processo para poder escolher aquele cadastro de reserva. Então é algo. Eu vejo que é muito arriscado. É muito arriscado. Eu acho arriscado. Eu acredito que era para ser feito pelo novo divulgação de compras. Ter lá uma opção no novo divulgação de compras, tanto do remanescente, que a ideia do remanescente também, que foi divulgado pela SES recentemente, era você voltar à licitação. Mas eu concordo com o professor Crispim. Você altera o resultado, você vai ter uma nova homologação, quando na verdade a licitação já foi homologada. Então tem, mas não tem. Imagina, o licitante já passou, vai ficar observando se a autoridade vai cancelar ou não aquela homologação, todo mundo vai ficar nesse controle aí até quando? Entende? Então, assim, eu entendo o sufoco lá do pessoal que trabalha com o sistema, eu entendo, mas assim, a gente que está aqui precisando utilizar as ferramentas que vão dar para a gente melhor qualidade no dia a dia, fica naquela ansiedade querendo ter a possibilidade de utilizar com segurança. Assim, tudo que se faz fora de algo que é transparente coloca você numa situação ruim, né? Há questionamentos. Pô, como é que enviou esse e-mail? Como é que você operacionou isso fora do sistema? Entende? Então é complicado. Mas vamos passar para a próxima pergunta, prezados professores. O fornecedor é obrigado a cumprir com a execução da ata após receber nota de empenho, após vencido o prazo de vigência da ata. Tem uma ata, a ata perdeu vigência. Aí o agente público pegou aquele empenho que estava dentro da gaveta e eu tenho empenho aqui, vou mandar para o fornecedor. Meu amigo, me entrega aqui, por favor. Esse fornecedor está obrigado a entregar esse objeto ou a executar um serviço? Não, a contratação, né, tem que ocorrer dentro do prazo de vigência da ata. Aí a gente fala assim, nota de empenho. Eu até discuti agora na trilha, foi uma das questões que eu levei para a turma, né? Eu falei para a turma lá, pessoal, na contratação direta, que geralmente nós fazemos por nota de empenho, aquele prazo lá de publicação, no artigo 94, 10 dias úteis da contratação, o prazo de execução da contratação por nota de empenho, ele se inicia com a data de emissão da nota de empenho, e aí houve uma discussão, o pessoal, sim, não. A nota de empenho eu emiti no meu órgão, mas você que é fornecedor, você não recebeu a nota de empenho. Então, a contratação ela só é efetivada com a nota de empenho quando você recebe a nota de empenho. Então, se eu emitir a nota de empenho hoje, a minha ata se venceu amanhã, e eu enviei a nota de empenho depois de amanhã, você pode dizer assim, olha, não cumpro mais porque não está mais vigente. Eu penso que além dessa discussão do fornecedor aceitar ou não, se o fornecedor aceitar, por interesse dele, pode ser discutida até a legalidade da contratação. Porque, para mim, essa contratação foi ilegal. Porque ela se iniciou após o fim da vigência. Um outro concorrente, outro fornecedor,
de repente, de olho nisso aí, ele pode chegar sabendo disso aí, ele representar, ele ir para um órgão de controle, dizer, olha, a contratação ocorreu depois da vigência. É legal aquela contratação. Determine a rescisão. Até pegando o gancho ao início do podcast aqui, no tema sistemas de preço, as contratações futuras são possibilitadas diante de um instrumento, que é a ata. Então, se a ata perdeu força, como é que eu vou formalizar uma contratação futura se ela perdeu força, né? Enfim, vamos passar para a última questão. O podcast aqui se alongou, mas aqui um bate-papo muito interessante, muito bom. Estou aqui aprendendo muito com os professores aqui. É um privilégio aqui estar com professores que eu via sempre pela internet, Instagram e que pessoalmente aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, nesse congresso, terceiro congresso brasileiro da Lei 14.133. Vamos lá. Como realizar uma correta instrução do processo de contratação por adesão? Bom, posso responder essa? Aí você que é o mestre do planejamento. A contratação por adesão, nós vamos falar de duas formas. Vamos falar da realidade e vamos falar como deve ser. Na realidade, por licença, na realidade alguém chega e diz assim, adere essa ata aí. Adere essa ata. Pô, mas eu vou ter que lançar no sistema. Não, adere essa ata. Né? Então, se for do ponto de vista de processo licitatório, aí depois utilizo o SRP e depois gera ata, professor Leonardo. Mas se for adesão a uma ata, eu vou responder essa, tá? Sim. Então, geralmente, alguém chega e eu chamo esse processo de processo granada. Né? O cara joga e corre. Né? Adere a essa ata aí. Não, mas como assim, calma? Eu nem sei se essa é a melhor. TTP, o que tem? O que tem? Se isso é a solução mais vantajosa. Não, adere isso daí. Né? E aí a gente fica dando um jeitinho, para tentar moldar a necessidade, a ata que a gente encontrou. A gente precisa na cor verde. Não, mas está na cor vermelha. Só encontrou na cor vermelha, muda esse ATP, que é para a gente chegar na cor vermelha, que é o que a gente precisa. Então, eu entendo que a adesão a uma ata de preço, ela nasce de um procedimento licitatório que ele começou normal. Eu comecei sem saber o que ia acontecer. Fiz o DFD, se for o caso, ETP. Durante o meu levantamento de mercado, que é a fase do estudo técnico preliminar, que eu procuro soluções que possam atender a minha necessidade e empresas que possam entregar essa solução, eu, por acaso, encontrei uma ata que está vigente e que casa 100%, existe 100% de aderência entre a minha necessidade e a ata que eu identifiquei. E eu justifico que é mais vantajoso, e aí isso vai depender de cada caso concreto, essa justificativa, eu justifico que é mais vantajoso aderir a essa ata do que eu fazer o meu próprio processo licitatório. Uma das justificativas que eu já utilizei a aderir a uma ata é o custo de transação. Por exemplo, no ano de 2019, o professor Vinícius Mota, deve ser seu parente, professor Vinícius Mota, fez um estudo na EBSER para identificar qual o custo de um processo licitatório na EBSER. Então, em 2019, o processo licitatório na EBSER, por meio do sistema de registro de preços, custava R$28 mil. Trazendo isso a valor presente, a última vez que eu atualizei da calculadora do cidadão do Banco Central, está em torno de R$45 mil, né, trazendo a valor presente. Então, se eu tenho 2, 3 itens que eu estou adquirindo e, sei lá, custa aí 20, 30 mil reais adquirir esses itens, seria mais econômico eu aderir a uma ata do que eu fazer um processo licitatório. Porque aqui é uma análise, não é uma análise jurídica, é uma análise econômica. Do ponto de vista econômico, é mais vantajoso eu aderir à ata porque eu vou gastar mais para comprar do que pagar pelo próprio produto que eu estou comprando. Então, essa é uma justificativa que eu já utilizei para aderir a uma ata, em vez de continuar o processo licitatório, quando eu encontro uma ata que ela é 100% aderente à minha necessidade. Okay? Então, a adesão a uma ata, ela nasce da regular elaboração de um estudo técnico preliminar, que culmina, então, com essa decisão. Não é algo que alguém chega, adere isso daí, né? E aí, some, né? Pega que o filho é teu. Então, essa é a minha contribuição em relação a isso. Sabendo que a realidade brasileira, e não só, não estou falando, não vamos aqui ser hipócritas, a gente chega e diz assim, mas é no nível municipal, é estadual. Não, federal acontece muito isso. Então não vamos ser hipócritas, acontece em todos os níveis, em todos os estamentos da administração pública. Professor Leonardo, bota à vontade, por favor. A realidade posta, né, da grande maioria dos órgãos, é uma figurinha que eu uso geralmente nas apresentações, que é uma figurinha que é assim, o burro e a carroça. Não servidor público, o burro, né? Mas é a carroça, que é a ata,
na frente do burrinho lá, do cavalinho que vai puxando a carroça. Seria isso como funciona hoje na vida real, né? O cara chega com a ata para depois fazer o processo. Fazer um TP conforme essa ata aqui para poder. Então, assim, isso é muito importante a gente entender, porque recentemente, inclusive, nós vimos a reportagem, quem viu, né, no Fantástico, onde tem lá falando do resiste preço, né, explicando o que era resiste preço, explicando o que é uma ata. Vimos a mazela lá de venda de ata, né, que é exatamente a adesão. Né? A adesão é o caminho que se usa de forma irregular e acaba vendendo a ata, se pagando comissão indevidamente, enfim, aquilo que nós vimos. E vimos lá uma situação, lá naquela reportagem que eu me recordo, onde o órgão fez a adesão por meio daquele fornecedor que chegou oferecendo a ata para comprar, se eu não me engano, acho que era uma ambulância. Era uma ambulância. E que, na verdade, não cabia a maca dentro da parte de trás da ambulância que estava sendo aderida. O tamanho da ambulância era inferior à maca. E foi feita a contratação. Quando o veículo chegou lá, a reportagem mostrava. A maca não fechava a porta. Tinha que cortar a maca. Não fechava a porta. O cara botou a maca aqui. Então, assim, tem que ter o estudo técnico preliminar. É por meio do estudo técnico preliminar que você vai justificar a viabilidade. Então, e eu concordo com o Sábio Mael. Eu sou, desde a época da Lei 8666, quando se discutia a constitucionalidade da adesão, né, muitos tribunais de contas diziam, não está na Lei 8666, está em um decreto federal, então não existe a adesão, então é ilegal a adesão, tá? Agora nós estamos na lei, tá? E eu já defendia como ferramenta fantástica. Por quê? Exatamente pelo que o professor Manuel falou. Eu estou com necessidade, 2, 3, 4 itens, 10, 100 itens, né? Consegui ver no meu estudo preliminar que aquele produto eu já tenho marca, já tenho modelo. E eu já sei que aquela marca e modelo é uma marca boa, reconhecida no mercado e que me atende e que aquela ata que ele tem lá 200 mil unidades, que eu estou precisando de 3 mil, que eu vou ganhar economia de escala, porque 200 mil unidades é mais barato do que eu fazer uma contratação de 2 mil, o fornecedor já disse que me entrega. Então, o que eu tenho? Vantagem de preço, vantagem de especificação, inclusive já sabendo marca e modelo. Isso não é desvirtuamento. Eu já escutei alguém dizer, mas isso não é um direcionamento? Não, isso é eficiência. Eu já sei o modelo, já sei a marca, sei qualidade, comprovei preço. E eu acho que eu sou a favor, sim, da ata usada de forma correta, né? O professor Rony Charles, né? Eu sou aí o seguidor dele aí em relação à doutrina, sempre estou lendo a doutrina do professor Rony Charles. Ele traz uma definição de licitação que é ligar um problema interno à seleção do fornecedor apto a resolver o problema, né? Só que ele diz o seguinte, cara, esse caminho ele não é percorrido só pela licitação, estrito senso. Ele é percorrido pela contratação direta, ele é percorrido pela adesão, né? Então ele é percorrido por outros caminhos. Só que nós temos que saber andar por esses caminhos, né? Instruindo bem o processo, tornando o processo bem consolidado para evitar desdobramentos depois, né? Não só o prejuízo para a administração pública na não entrega da política pública ou de não se fazer girar as engrenagens públicas da administração, mas também pela questão da política pública não ser entregue lá na ponta para o cidadão. Nós temos que caminhar por esse caminho que liga o problema até a solução. Se esse caminho for para chegar à solução de uma adesão, que saibamos utilizar os instrumentos que a lei nos possibilita, porque é lícito, mas temos que saber utilizar. Bom, eu quero agradecer aqui aos professores, roubei o tempo aqui dos professores aqui, um dia que eles participaram de oficinas importantes aqui no terceiro Congresso Brasileiro da Lei 14.133 de 2021, oficinas aí de como fazer a instrução certa da adesão, a instrução do processo de contratação direta, oficina do professor Abimael Torcati aí, com a utilização da instrução da inteligência artificial na produção do estudo técnico preliminar e a pesquisa de preços. Eu não tive condições de assistir a tais oficinas, mas em outra possibilidade, quero assistir a oficina do professor Leonardo Mota, que não ficou gravada, mas a oficina do professor Abimael Torquati eu vou assistir em casa, no sábado à tarde, né? Se estiver chovendo ou não, mas ainda na varanda tranquilo, pontuando, porque é muito conhecimento, né? E agrega muito no dia a dia. Queria agradecer a presença dos senhores aqui. Estou muito feliz, realizando um sonho de estar com os senhores aqui. Meus professores, né? Gosto de falar isso, eu gosto de falar, porque estou realizando um sonho. Acreditem nos seus sonhos. Muito obrigado. Queria que você deixasse aí as palavras finais sobre o Congresso, sobre as perspectivas. Fique à vontade. Sobre o Congresso, melhor das expectativas, né? Terceiro ano que eu estou aqui, junto com no Congresso, o pessoal da Inesp, o pessoal
do professor Fabrício, né, sempre nos convidando, nos prestigiando. Já trabalhamos junto há muito tempo, desde da comunidade de contratações públicas, então é sempre uma honra estar aqui. Esse ano foi, não decepcionou em relação aos outros anos. A turma muito participativa, e é bom quando o pessoal participa, faz perguntas, exige mesmo do professor, essa interação é muito boa. Então, feliz demais por estar aqui e esperando que esteja novamente no ano que vem. Né? Vamos ver. É isso. Nota, vontade, meu amigo. Pois é, professor Crispim, professor Abimael, primeira satisfação estar aqui. Fantástico esse podcast, não é? Mais uma das coisas maravilhosas que nós temos no Congresso. Terceiro Congresso da Lei 1433, tá? Vamos para o quarto, vamos para o quinto, com o mesmo sucesso aí, temos mais de 400 pessoas no Congresso, olha que Congresso, né? E essa ideia do podcast com você capitaneando, professor Crispim, fantástico, né? Fantástico mesmo, tá? Gosto de agradecer. Do lado do meu amigo aqui, né, de parcerias aí já de cursos, de amizade, de casa, parceria já de alguns anos. Então, brigadão pessoal pela estrutura, pela equipe, é isso aí. Queria só aproveitar a oportunidade, você tocou aqui agora. Eu moro no Espírito Santo, Guarapaí, estou na internet lá, sempre no Instagram. E os professores aqui têm um curso presencial, né, de formação de agentes de contratação aqui no Nordeste. Sim, João Pessoa, mês que vem. Olha aí, ó. Mês que vem, João Pessoa, temos mais. 10ª turma. Né? 10ª turma do curso Formação de Agente de Contratação e Equipe de Planejamento. A 10ª turma marcada para os dias 14, 15 e 16 de julho. 24 horas de planejamento, seleção de fornecedor com IA, planejamento com inteligência artificial, contratação direta e procedimentos auxiliares. É isso aí, pessoal. Queria agradecer aqui mais uma vez aí a todos que assistiram o podcast. Espero vocês no próximo podcast e quero aqui mais uma vez agradecer os mestres pela colaboração e espero vocês no próximo podcast. Hein? Vamos para cima com força e coragem.